alegria, que privilégio é estarmos de volta com você para um novo trimestre, para uma nova lição da Escola Sabatina. A partir de agora estaremos trabalhando juntos nas duas epístolas do apóstolo São Pedro, primeira e segunda epístola. No decorrer do nosso estudo, muitas coisas vão ser apresentadas. Eu apenas queria começar dizendo que essas duas epístolas são muito importantes para a igreja cristã naquela época e são muito importantes também para a época em que vivemos. As epístolas de Pedro tratam especificamente de vários assuntos relacionados à nossa vida cristã, mas há dois que se sobressaem, considerando a primeira epístola e considerando a segunda epístola. Na primeira epístola, ele trata de um problema externo, uma ameaça externa contra a igreja cristã. Na segunda epístola, ele se dedica um pouco mais a uma ameaça interna que assolava a vida dos cristãos da sua época. A ameaça externa era a perseguição. O livro de 1 Pedro está alertando a igreja para uma perseguição que já está em curso e que tende a aumentar. Alguns chegam a dizer que ele está escrevendo numa época, talvez, que o Império Romano estava perseguindo os cristãos, como, por exemplo, na época do imperador Nero, que mandou matar muitos cristãos e etc. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Pedro provavelmente escreve suas epístolas antes do ano 70. Você está lembrado que o ano 70 é um ano decisivo na história da humanidade, na história do cristianismo especificamente. 70 é o ano da destruição de Jerusalém. Pedro sequer faz menção a essa destruição, então muito provavelmente ele escreveu antes disto. Não temos uma data exata, mas o que nós temos é que ele trabalha para encorajar, motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé, diante da ameaça externa, que era a perseguição religiosa contra os cristãos, o sofrimento, as durezas da vida cristã, e mais tarde ele vai trabalhar também contra uma segunda ameaça ainda mais perniciosa, que é a ameaça interna, que era justamente falsos mestres, falsos pregadores, que estavam introduzindo, encaixando heresias dentro do cristianismo. Então veja, o estudo dessas epístolas é palpitante para nós. Muita gente não dá muita bola, muita gente não presta muita atenção nas epístolas de Pedro, mas elas são extremamente importantes para o nosso crescimento, para a nossa nutrição espiritual em primeiro lugar. E hoje nós estamos estudando a lição de número 1, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre características de Pedro. O autor da nossa lição trabalha sobre Pedro e suas características. Vamos conhecer um pouquinho do autor, depois vamos conhecer um pouco do livro, da pregação, da epístola, do conteúdo da epístola que vem nas lições subsequentes. Então, eu coloquei aqui uma divisão da seguinte forma. Número 1, Pedro, o pecador. Você está lembrado como é que Jesus chegou em Pedro? Ele estava pescando, não havia pescado nada, e Jesus chegou lá em Lucas 5 e mandou jogar as redes à direita do barco. E isto fez com que Pedro ficasse assim, digamos, numa situação difícil. Ele não tinha como dizer não para Jesus. E ele finalmente lançou as redes e elas vieram cheias de peixe. Eles haviam trabalhado a noite toda e não haviam conseguido nada. Então, nessa pesca maravilhosa, isto impactou Pedro de tal forma que Jesus o chamou para ser seu discípulo. E ele se sentia muito pecador. Ele disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Esse é o impacto da presença, do encontro de Jesus com alguém, ou de alguém com Jesus. A pessoa não fica mais a mesma, ela precisa tomar uma decisão, ou contra ou a favor de Jesus. E o que ocorreu foi que Pedro tomou a sua decisão ao lado de Jesus. Embora tivesse seus defeitos, Jesus disse para ele, você agora vai ser um pescador de homens. Jesus não apenas perdoou Pedro, mas Jesus lhe deu uma missão. Isso ele faz com você e faz comigo também. Segunda característica de Pedro, que o nosso autor explora, baseado na Bíblia, logicamente, é Pedro o confessor. Era aquele sujeito impetuoso, mas sempre pronto a dar uma resposta. Geralmente uma resposta bem colocada, às vezes atrapalhada também. Mas nesta vez Pedro foi um confessor, ele confessou quem era Jesus. Em Mateus 16, Cristo pergunta,
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, como está o meu ibope por aí? O que as pessoas estão falando de mim? E Pedro, mais do que depressa, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que colocação tremenda, Mateus 16, verso 16. E isso foi tão importante que Jesus reconhece em Pedro um líder e mais do que isso, Jesus reconhece a sua fé. Não é? Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, a revelação da resposta de Pedro não era de Pedro, mas era dada pelo próprio Espírito Santo, era dada pelo próprio Deus, onde ele reconhece a divindade e a messianidade de Jesus Cristo. Fantástico, não? Agora, esse mesmo Pedro, nessa mesma situação de ser um confessor, ele comete um erro logo em seguida. Porque, empolgado com o elogio que Jesus lhe faz, não é? Ele chega a dizer que Jesus, na verdade, não iria morrer na cruz, ou não deveria ir na cruz. Ele tenta dissuadir Jesus de morrer na cruz. E não foi sem sentido, então, que Jesus o repreendeu, dizendo que aquela era uma obra do diabo e não tinha nada a ver com a sua missão. Ele disse: afasta Satanás. Ou seja, o mesmo Pedro que confessa Jesus como Cristo é o mesmo Pedro que quer atrapalhar a missão salvadora de Cristo logo adiante. Né? Mas nós também temos que entender, em terceiro lugar, é que Pedro foi um homem de fé. Apesar de suas dificuldades, naquele episódio dele andando sobre as águas, ali com Jesus, em Mateus 14, 22 em diante, esse episódio ilustra duas verdades principais. Primeiro, que o Senhor atende os nossos pedidos. Ele pediu para ir e Jesus atendeu o seu pedido. Quero caminhar sobre as águas, quero andar sobre as águas. Há necessidade de uma constância também nessa entrega. Primeiro, Jesus atende a oração, mas por outro lado, há necessidade da gente ser constante nessa entrega e nessa dependência de Deus. Ao desviar seu olhar de Jesus, Pedro começou, segundo a Bíblia, a afundar. Na nossa vida é a mesma coisa. Enquanto permanecemos, aliás, uma palavra que é importante no Novo Testamento é a palavra permanecer. Não é? Permanecei em mim, disse Jesus. Ou seja, esse andar contínuo, que não depende de fatores externos, que não depende da opinião dos outros, mas que é um caminhar constante com o Senhor Jesus Cristo. E Pedro, em algum momento, não teve esse caminhar. Não é? E, finalmente, o item número 4, fazendo um resumão aqui das características de Pedro. Pedro, o homem que transigiu, mas foi perdoado. O que é transigir? Muitas vezes transigir quer dizer você não respeitar aquilo que você mesmo crê, ou que você mesmo afirma. A pessoa, por exemplo, contar uma mentira para se safar de uma situação ou coisa parecida. Quer dizer, é alguém que está quebrando os seus próprios valores. Não é? E isto você conhece em que episódio foi. Não é? Pedro, lá perto da cruz, no momento mais probante da vida do mestre, ele negou Jesus. Por que ele negou? Não é? Porque lhe faltou aplicação espiritual. Ou seja, ele juntou os seus inimigos de Jesus, ele foi para a roda dos escarnecedores. O fogo lá do pátio da casa do sumo sacerdote, aquela fogueira ali, foi ao mesmo tempo algo para lhe aquecer as mãos, mas estava derretendo o seu coração. Ou seja, congelando o seu coração. Então, o nosso amigo Pedro transigiu, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Diferente de Judas, ele chorou, e não apenas chorou, porque se arrependimento fosse, se choro fosse sinal de arrependimento, o crocodilo era o maior dos arrependidos. Todavia, ele chora e ele volta-se para Jesus, e aí nós conhecemos a história de Pedro, e nós vamos conhecê-lo um pouco melhor nesse trimestre, quando estudaremos as cartas que são da sua escrita, que são da sua lavra. Né? Então, nós podemos terminar a lição desta semana de vários enfoques, dependendo da nossa unidade, dos nossos alunos, da nossa necessidade ali como unidade. Um dos enfoques é mostrar para os alunos que, apesar de toda a nossa dificuldade,
se nos prostrarmos diante de Jesus em arrependimento, em confissão, Ele nos perdoa, e Ele nos restaura, e Ele nos dá uma missão para fazermos. Foi isso com Pedro, pode ser assim conosco também. Não é? Segundo ponto que nós podemos também mostrar é que apesar das nossas limitações, agora eu falo de Pedro como escritor, totalmente diferente de Paulo, por exemplo, sem muita cultura, sem muito verniz teológico, sem muita experiência como escritor, conseguiu escrever 2 belas cartas que são tão importantes para o cristianismo, e nós veremos isso nos próximos 13 sábados, nas próximas 13 semanas. Então, que Deus abençoe eu transmitir essa lição e conversar um pouquinho sobre Pedro, que é um campo vasto e muito produtivo, onde podemos aprender muitas coisas. Que Deus abençoe. A gente se encontra na semana que vem e obrigado pela sua presença conosco aqui nesse canal.